Hoje, chegamos a Gênesis capítulo 7, um dos momentos mais impactantes e conhecidos de toda a Bíblia, o dilúvio. Neste capítulo, nós vamos testemunhar não apenas a justiça de Deus se manifestando sobre um mundo corrompido, mas também a sua incrível misericórdia ao preservar a vida de Noé e de toda a sua família, tudo por causa da fé e da obediência. Prepare o seu coração, porque a mensagem de hoje é poderosa e extremamente relevante para os nossos dias. Vamos começar nossa leitura e análise, versículo por versículo. Do versículo 1 ao 5, o Senhor diz diretamente a Noé: Entra tu e toda a tua casa na arca, porque tenho visto que és justo diante de mim nesta geração. Essa é uma declaração fundamental. Deus mesmo reconhece a justiça de Noé e o convida para a segurança da arca. Isso nos ensina algo precioso sobre a salvação. Ela começa com o chamado de Deus. É Ele quem nos vê, nos conhece e nos chama para um lugar de proteção. Mas o chamado exige uma resposta. Noé não apenas acreditou em Deus, ele obedeceu a absolutamente tudo o que o Senhor lhe ordenou. Ele agiu sobre a sua fé, e essa obediência foi a chave para a sua salvação e a de sua família. Avançando para os versículos 6 a 10, a Bíblia nos informa que Noé tinha 600 anos quando o dilúvio veio sobre a terra. O texto destaca que Deus deu um prazo final, 7 dias antes do início da chuva. Durante essa semana, Noé, sua família e todos os casais de animais entraram na arca. Esse período de 7 dias é um símbolo poderoso da paciência de Deus. Ele sempre oferece um tempo para o arrependimento, uma última chance. Imagine a cena. A porta da arca aberta por 7 dias, um convite silencioso para quem quisesse entrar. No entanto, ninguém mais além da família de Noé aceitou o convite. A porta estava aberta, mas os corações estavam fechados. É então que chegamos aos versículos 11 e 12, o momento em que a catástrofe começa. O texto descreve de forma impressionante: rompem-se todas as fontes do grande abismo e abrem-se as janelas dos céus. A chuva cai incessantemente por 40 dias e 40 noites. A linguagem usada aqui é muito forte, sugerindo um colapso total da ordem da criação. É como se o mundo estivesse regredindo ao caos aquático descrito em Gênesis 1:2, antes de Deus separar as águas. Este não é apenas um desastre natural. É a justiça divina se manifestando de forma avassaladora sobre a maldade e a corrupção que haviam dominado a humanidade. É um juízo terrível, mas um juízo justo. Nos versículos 13 a 16, a cena se concentra novamente na arca. Noé, sua esposa, seus 3 filhos e suas noras estão todos a bordo seguros. E então, lemos uma das frases mais impactantes de toda a narrativa: E o Senhor fechou a porta. Pense no poder dessa afirmação. Uma vez que Deus fecha uma porta, ninguém pode abrir. Aquele ato simbolizou o fim do tempo da graça. A oportunidade para a salvação havia se encerrado para aquela geração. Nesse momento, a arca se torna uma prefiguração clara de Cristo. Aqueles que estão dentro da arca estão salvos, protegidos do juízo. Aqueles que estão do lado de fora, infelizmente, perecem. A salvação tem um ponto de decisão. Finalmente, dos versículos 17 a 24, vemos o clímax do julgamento. As águas prevaleceram sobre toda a terra com uma força inimaginável. Até os mais altos montes foram cobertos. A Bíblia é explícita. Tudo o que tinha fôlego de vida em terra seca morreu. Foi um juízo completo e definitivo sobre o pecado daquela geração. Mas no meio dessa destruição total, há uma nota de esperança. Somente Noé e os que estavam com ele na arca permaneceram vivos. Este é o ponto máximo do juízo de Deus, mas ao mesmo tempo, é o ponto de partida para a preservação da vida e para um novo começo para a humanidade. Agora, vamos refletir um pouco sobre o contexto espiritual de tudo isso. O dilúvio não é apenas uma história de tragédia. É fundamentalmente uma história de recriação. Da mesma forma que Deus trouxe ordem ao mundo a partir das águas no início da criação, Ele agora usa as águas para limpar o mundo do pecado
e recomeçar. A arca, nesse cenário, é o grande símbolo da salvação que vem pela fé. Noé acreditou na palavra de Deus, mesmo quando tudo ao seu redor parecia normal. Ele passou décadas construindo uma embarcação gigantesca em terra seca, esperando por uma chuva que nunca havia visto. Isso nos ensina uma lição profunda. A fé verdadeira não espera para ver. Ela age antes de ver. Fé é obediência baseada na confiança total em quem Deus é e no que Ele disse. Nós também aprendemos que Deus sempre avisa antes de trazer o juízo. Ele é paciente e misericordioso. E mais importante, hoje, a nossa arca de salvação é Jesus Cristo. Quem está nele encontra refúgio seguro e a promessa da vida eterna. Então, como podemos aplicar essas verdades em nossa vida hoje? Primeiro, confie em Deus mesmo quando você não entende o que Ele está fazendo. Noé construiu a arca por fé, sem ter a menor ideia de como seria um dilúvio. Obedecer antes de compreender completamente é um ato de fé poderoso. Segundo, entre na arca, enquanto a porta está aberta. Hoje, o convite de salvação em Cristo é para todos, sem exceção. A porta da graça ainda não se fechou. Não adie essa decisão. Terceiro, seja um exemplo de fé para a sua família. A justiça e a obediência de Noé salvaram toda a sua casa. A nossa fé, o nosso testemunho e as nossas orações podem ser o instrumento que Deus usará para proteger e abençoar aqueles que amamos. Que a história de Gênesis 7 nos lembre constantemente da seriedade do pecado, da justiça de Deus, mas, acima de tudo, da sua incrível graça e do seu plano de salvação. Assim como Noé foi salvo pela fé ao entrar na arca, nós também encontramos segurança, perdão e vida eterna em Cristo Jesus, a nossa verdadeira e definitiva arca. Se este estudo bíblico falou ao seu coração, não se esqueça de curtir, comentar o que mais te impactou e compartilhar com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Assim, você nos ajuda a edificar mais vidas. Nos vemos no nosso próximo estudo, onde exploraremos Gênesis 8, o momento em que as águas começam a baixar e um novo começo surge para a humanidade. Muito obrigado pela sua companhia e até lá.